Vamos abrir a palavra do Senhor, Gálatas capítulo 5, verso 16. Gálatas capítulo 5, verso 16, eu leio até o verso 18, e depois nós saltamos para o verso 24. A palavra do Senhor diz assim: Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Verso 24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Oremos. Senhor, nós abrimos a Tua palavra, ela é santa, ela não tem erro, mas nós somos pecadores e precisamos da Tua direção, do Teu pastoreio. Rogamos que o Senhor nos dê a luz do Teu Espírito Santo para iluminar o nosso entendimento, para esclarecer a Tua palavra e para nos fortalecer no caminho da obediência ao Senhor. Fala a cada um e a cada uma que está aqui presente no templo e também através da transmissão online, que a palavra do Senhor alcance os corações que o Senhor deseja nessa noite pastorear com ela. É o pedido que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Um jogo de tabuleiro muito famoso e conhecido, que fez bastante sucesso na época que eu era adolescente, há uns 30 anos atrás, é aquele jogo War. Até hoje, de vez em quando, nós encontramos alguns corajosos que querem passar a tarde inteira jogando aquele negócio. Era uma partida que começa e nunca acaba, porque vai aumentando os exércitos e se tornando cada vez mais complexo. Eu me lembro que eu joguei muito, perdi muitas batalhas naquele negócio, meus irmãos sempre eram mais espertos do que eu, mas o jogo em si tem uma estratégia muito clara, que é fortalecer as entradas do seu continente, para que você possa atacar e contra-atacar aqueles que querem te derrotar, porque cada oponente recebe pelo menos 2 objetivos, e um deles é conquistar um dos outros. E nesse jogo de estratégia, o que a gente aprende muito é fortaleça as entradas do seu continente ou do seu país. É a única forma de você não deixar o inimigo entrar. Quando nós estudamos a história mundial e a história da Segunda Guerra Mundial, nós aprendemos muito e ouvimos muito falar sobre o dia D. Um dia lá de 1942, quando os aliados resolveram invadir a França através das praias da Normandia, no norte da França. E era imprescindível que eles conseguissem conquistar aquela praia, porque senão eles não conseguiriam trazer novas armas e alimentos para os seus exércitos. Foi uma das batalhas mais terríveis da Segunda Guerra Mundial. Milhares de soldados morreram naquelas praias antes mesmo de colocar o pé em terra seca. No entanto, os aliados venceram, e a partir daquele dia e daquela grande batalha, eles não perderam mais, porque eles conseguiram estabelecer uma cabeça de ponte no território dominado pelo inimigo. Quando nós estudamos as Escrituras, nós aprendemos ricamente através do Novo Testamento que nós temos 3 inimigos principais que estão sempre tentando nos afastar de Deus: o mundo, a carne e o diabo. O mundo, que são os pensamentos, as ideias, os costumes, as filosofias, os ensinamentos, as posturas que as pessoas que não creem em Deus tomam para poder impedir o crescimento do Evangelho e de alguma forma denegrir e acabar com a presença e a ação do Evangelho no meio
das pessoas. Quando a Bíblia fala do mundo como inimigo, não está falando do planeta Terra, não está falando das pessoas como seres humanos, mas está falando das ideias, dos costumes, das práticas que as pessoas vão aprendendo e desenvolvendo e que nos mantêm, nos afastam e nos seduzem para que nós não sirvamos a Deus por muito tempo na nossa vida. O diabo, que todo mundo acha que é o único adversário que nós temos, que é aquele grande inimigo que a Bíblia diz que sempre vem para matar, roubar e destruir, e que não tem nenhum desejo bom para conosco, a não ser de nos seduzir, nos tentar, nos afastar de Deus e por fim nos inutilizar e nos levar consigo para a condenação eterna onde ele está. E a carne, que é o nosso pior inimigo e que nós muitas vezes menosprezamos e subestimamos. A carne é a nossa natureza humana pecadora e pecaminosa. A nossa incapacidade de amar a Deus se Ele primeiro não tomar a iniciativa de nos buscar. A nossa incapacidade de buscar a Deus por ânimo próprio e de conseguir servir a Deus por bastante tempo ou tempo suficiente para nos acostumarmos com isso. A carne que é representada nas nossas fragilidades morais, nas nossas mentiras, no nosso egoísmo, na nossa soberba, na nossa arrogância, tudo aquilo que nós nutrimos no nosso coração e que nos coloca em dificuldades com Deus, com o mundo e com o próximo. A palavra de Deus diz que esses três inimigos atuam contra nós. No entanto, quando você presta atenção, você vai observar que o diabo e o mundo estão do lado de fora. O diabo não está dentro de você, o mundo não está dentro de você, eles estão do lado de fora. Mas a carne, ela mora do lado de dentro. A carne é você. A carne é você e seus desejos. A carne é você e seus costumes. A carne é você e suas ideias. A carne é você e os seus apetites. A carne é você e os seus pecados. E a carne está do lado de fora e ela tem a chave do portão. O diabo só entra se a carne chamar e abrir a porta. O mundo só entra se a carne deixar e abrir a porta. Senão eles ficam todos do lado de fora. Quem gosta de ler John Bunyan, ele escreveu vários livros de ficção espiritual, o mais conhecido é O Peregrino, mas ele escreveu outros mais. Essa semana eu fiquei sabendo de mais um que eu nem sequer conhecia, devo adquiri-lo em breve, mas um que me chamou muita atenção é um que chama Batalha Espiritual ou Guerra Espiritual. O título original não é esse, o título original é a história de como a cidade de alma humana se entregou às tentações de Satanás e do mundo e por fim desobedeceu a Deus. É a página inteira para escrever esse título. Então, modernamente, a gente chama de guerra espiritual. E nesse livro, John Bunyan diz que a cidade da alma humana tem 5 portas. 5 portões que são guardados noite e dia para que o inimigo da sua alma ou da cidade não entrasse nela. Uma porta se chamava olho, outra porta se chamava ouvido, outra porta se chamava boca, outra porta se chamava tato. E aí você percebe que as portas são os 5 sentidos. E o inimigo tenta entrar na cidade e não consegue. Então ele chega perto da porta ouvido e começa a contar histórias para o porteiro chamado ouvido. E ele conta, e ele conta, e ele diz como que ele é justo e como que se ele fosse o governador da cidade, a cidade progrediria muito mais. De tanto ouvir as histórias do inimigo, a porta ouvido abriu e deixou o inimigo entrar. E ele então saiu esparramando mentiras, inverdades, inimizades, até que o próprio governante foi capturado e ele escravizou a cidade chamada alma humana. Isso que eu falei é apenas o primeiro capítulo. Todo o restante é mostrando como que a alma humana foi escravizada pelo inimigo e como que o príncipe veio libertá-la ao preço da sua própria vida. Uma história bem conhecida por todos nós. Esse texto que nós estamos lendo, Gálatas capítulo 5, é um dos textos bíblicos que trata de forma mais clara a respeito da nossa luta contra a nossa carne
e como nós podemos vencê-la, e como muitas vezes ela nos derrota nas nossas lutas particulares. Paulo está escrevendo a um grupo de igrejas chamado de Gálatas. Gálatas não é uma cidade só, Gálatas era uma província do Império Romano, que era subdividida em Galácia do Sul e Galácia do Norte, e era muito provável que Paulo estivesse escrevendo a pelo menos 4 cidades da Galácia do Sul, aquelas cidades que foram alvos da sua primeira viagem missionária, de onde, por exemplo, veio Timóteo, Listra, Icônio, Derbe e Antioquia. São as 4 cidades da Galácia do Sul. E ele escreve porque ele está percebendo que aquelas igrejas estavam começando a se afastar do Evangelho, porque estavam dando ouvidos a um tipo de pregação que não era o Evangelho puro, mas que tinha por interesse a derrubar a pregação do apóstolo Paulo e afastar as igrejas da pregação do Evangelho genuíno. E ao falar sobre essa situação, Paulo então chega no ponto alto da epístola, tratando sobre a questão do fruto do Espírito e das obras da carne. E ele introduz essa questão falando sobre o andar no Espírito, o ser guiado pelo Espírito, a fim de que ele possa então falar depois sobre as obras da carne em contraste e em batalha, e em guerra contra o fruto do Espírito nas nossas vidas. Paulo ele abre esse parágrafo lá no versículo 13, quando ele fala que aquelas igrejas, aqueles irmãos haviam sido chamados para a liberdade, mas eles estavam usando da liberdade cristã para dar nova ocasião à carne, a este inimigo que abre a porta para os outros inimigos entrarem no nosso coração. Paulo então vê a carne como uma base de operações, uma cabeça de ponte dentro do nosso coração, capaz de nos trair e de trazer as coisas de Satanás e as coisas do mundo para dentro da nossa alma. Como nós podemos lidar com esse inimigo que mora dentro de nós mesmos? Que atuando dentro de nós também quer nos destruir, quer destruir principalmente a nossa vida espiritual, a nossa consagração e a nossa comunhão com Deus. Essa é a preocupação de Paulo aqui nesse texto que nós acabamos de ler, e ele vai até lá, o versículo 14 do capítulo 6. Eu queria levantar nessa noite 2 princípios sobre a nossa luta contra a carne e estabelecer alguns procedimentos sobre como nós podemos vencê-la com a preciosa ajuda do Espírito Santo que habita em nós. Embora a carne seja nós e mora dentro de nós, desde que você entregou a sua vida para Jesus, também mora dentro de você o Espírito Santo. E ele não é um turista, ele não é um viajante que vai passar por ali por algumas semanas e depois vai embora. Ele veio para ficar, ele veio para morar, ele trouxe a mala, ele trouxe o fogão, ele trouxe tudo para poder te ensinar a andar com Deus. Então, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer para os irmãos que não se pode menosprezar o poder da carne como nosso inimigo espiritual. O que é a carne? A carne não é a carne física. A carne física foi criada por Deus. Algumas pessoas dizem que a matéria é má e o espírito é bom. A filosofia grega sempre labutou nessas temáticas. Então o corpo é mau, o espírito é bom. Nós somos um espírito bom morando dentro de um corpo ruim, estragado, pecaminoso. Mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia diz, lá em Gênesis capítulo 1, que Deus criou todas as coisas. E a Bíblia diz, para cada dia da criação, Deus criou a matéria, Ele criou o sol, as estrelas, Ele criou a água, a chuva, Ele criou o mar, Ele criou os peixes, Ele criou as árvores, as frutas, Ele criou as paisagens que nós admiramos. E para cada dia da criação, a Bíblia termina dizendo que houve tarde e manhã, e Deus disse que aquilo era bom. A tradução da Nova Versão Internacional diz que Deus falou assim, e ficou bom. Mas quando termina o 6º dia, no qual Deus criou os animais e criou também
o homem, a Bíblia diz que ao terminar o entardecer, o amanhecer do sexto dia, Deus disse que ficou muito bom. De modo que a matéria, a madeira, a sua carne física, a comida que você come, as paisagens que você vê, o canto do pássaro que você ouve, não tem nada de ruim nisso, não tem nada de mal nisso. A palavra de Deus diz que a matéria foi criada boa, ela se envolveu no pecado juntamente com a nossa alma. Nossa alma e o nosso corpo caíram no pecado juntos. De modo que a Bíblia diz que quando Jesus se encarnou e veio nos salvar, encarnar-se, tornar-se gente como nós somos gente, não fez parte da sua humilhação, porque a matéria é boa. O que fez parte da humilhação de Jesus foi, sendo rei, tornar-se servo e se comportar-se como servo. Aquele que é o rei de todas as coisas, veio como um servo para nos servir. Isso é que fez parte da humilhação do Senhor Jesus Cristo. Não se tornar gente como a gente. E a Bíblia diz exatamente que é porque Ele se tornou gente como a gente, é que Ele pode nos redimir. Redimir a nossa alma e redimir também o nosso corpo, que ressuscitará em glória no último dia. Então a carne é a natureza humana pecaminosa, comprometida com o mundo, comprometida com Satanás. E é rebelde contra Deus. A carne somos nós em rebelião contra o nosso Criador. A carne é a nossa declaração de independência de Deus. A carne é quando nós dizemos que não precisamos de Deus, nós nos damos muito bem fazendo do nosso próprio jeito. É isso que é a carne. Aquela inclinação para o pecado dentro de nós que nos faz ceder às tentações e escorregar nas nossas quedas. E a carne, ela sempre tem uma conotação ativa, porque o Novo Testamento, especialmente esse texto de Gálatas 5, diz que ela é uma inimiga, ela é inimiga da presença de Deus no nosso ser. O versículo 16 diz: andai no Espírito e jamais satisfareis aos desejos profundos, aos desejos fortes da carne. Porque a carne milita contra o Espírito e o Espírito milita contra a carne. A tradução literal desse texto é: a carne deseja contra o Espírito e o Espírito deseja contra a carne. E o tipo de guerra que eles lutam é aquele tipo de guerra que nós encontramos nas páginas da história se referindo à Primeira Guerra Mundial. Os historiadores dizem que a Primeira Guerra Mundial foi a guerra mais violenta que o mundo já viveu. Foi mais violenta que a primeira, que a segunda. Na Segunda Guerra Mundial havia regras de conduta, embora elas fossem quebradas, mas por causa da carnificina que foi a Primeira Guerra, o mundo fez vários acordos, o chamado Tratado de Versalhes, para que os prisioneiros recebessem um tratamento diferente somente da humilhação e coisas que tais. Mas na Primeira Guerra Mundial não, foi uma carnificina. Guerra química. E ela é conhecida principalmente pela guerra de trincheiras. Se cavuca um buraco e fica ali dentro daquele buraco esperando o melhor momento de atacar. A guerra de trincheiras é uma guerra de paciência. É uma guerra de observar os movimentos do inimigo, esperando que ele cometa algum erro para você pegá-lo então. E foi assim. Quem já leu O Senhor dos Anéis e vê lá aquela história dos pântanos mortos, aquilo lá é uma descrição que Tolkien faz de como que era a carnificina na Primeira Guerra Mundial, porque ele foi soldado lá e ele teve que viver dentro das trincheiras por quase 3 anos daquela guerra. E é assim que está a carne e o Espírito dentro de nós, entrincheirados, um observando o outro. A carne querendo nos destruir e o Espírito querendo nos santificar
a cada momento para a glória de Deus. Então a carne é aquele sujeito dentro de nós, que somos nós mesmos, sempre se auto-justificando quando erra, cobrindo o mau cheiro dos seus pecados com desodorante e perfume. Conforme diz o Dr. Russell Shedd comentando esse texto. A carne tem prazer na falha dos irmãos, festeja quando os outros erram, bate palmas quando o outro fica em desvantagem. A carne sempre está buscando a independência, o individualismo, a presunção, fazendo-se sempre superior e autossuficiente a todos e a quem quiser se colocar no seu caminho. A carne está sempre fugindo da culpa, lançando a culpa sobre o outro, fugindo de confessar os seus pecados perante Deus. A carne não gosta de oração. A carne não gosta de consagração, a carne não gosta de culto, não gosta de escola dominical, não gosta de leitura da Bíblia, ela não gosta de nada que faz você chegar perto de Deus. Do contrário, o Espírito Santo gosta de tudo isso. E quando você cumpre os seus deveres com respeito a essas questões, o Espírito Santo se alegra e festeja, e você vence. A carne está sempre se rebelando contra Deus, porque nós somos carnais, nós somos vendidos à escravidão do pecado. Romanos capítulo 7, versículo 14. Paulo vai dizer em Romanos 7 que a carne é uma lei nos nossos membros que nos escraviza, como a lei da gravidade, que você não pode fugir dela. A carne é uma lei no seu coração, diferente daquele semáforo que está postado bem aqui de frente ao nosso templo. Que você vê o vermelho, mas se não vê ninguém do outro lado, do outro você atravessa e ninguém bate em você. Que nem sempre você é multado quando atravessa por ele, a não ser que tenha um daquele sensor, um pardal, te observando. Do contrário, você fura mesmo, muitas vezes. Mas a carne não é uma lei assim. Se você tentar ultrapassar, ela cai em cima de você. É como se você quisesse fazer um par de asas de cera, como Ícaro fez. Não o nosso Ícaro aqui, outro. Aquele da mitologia. E achou que podia alcançar os céus com aquelas asas de cera. E à medida em que ele ia subindo e o calor aumentava, a cera derretia. E ele caiu e ele morreu nesse processo. Você não consegue subir em cima do telhado e tentar voar com seus braços, com asas de papelão ou que tais, porque você vai cair mesmo. O super-homem só existe na televisão. Você anda no chão. Então, a carne, diz o texto, busca a satisfação dos seus desejos. Assim como o Espírito busca a satisfação dos desejos de Deus na nossa vida. E satisfazer é completar o desejo, cumprir, atender à sua finalidade. Quando isso pode acontecer, ela jamais se satisfaz, porque a carne sempre quer mais. E é fácil você perceber isso quando você compra coisas. Então, eu me lembro que lá em 1974, a Telefunken lançou a TV com controle remoto. Mas o controle remoto não é esse negócio moderno, maravilhoso, era um negócio grande assim, que tinha um fio que ia até na televisão. Mas quem estava acostumado a brigar com a irmã por causa do seletor de canal, lá em casa tinha um seletor de canal de 12 canais, vocês se lembram? Minha mãe queria novela, meus irmãos queriam futebol, nós, crianças, queríamos o desenho animado. E teve uma noite que a gente brigou pelo seletor e quebramos o seletor. Ainda bem que meu pai consertava a televisão, então no dia seguinte ele consertou o seletor. Aí veio a televisão de controle remoto. Paramos de brigar pelo seletor de canal e começamos a brigar pelo controle remoto. Até hoje é assim. Mas aí veio a televisão de 20 polegadas. Aí veio a televisão de 25 polegadas, a de 29 polegadas, aquele trambolho. Outro dia tinha um aqui na igreja ainda, que a gente teve que se desfazer dele. Aí veio de tela plana, ninguém mais queria televisão de 29, imensa, gorda, grande. Todo mundo queria tela plana. Aí veio então a TV de plasma, que foi vencida pela LCD. E agora já é 4K, 8K, LED não sei o quê, e eu já perdi a conta porque já está lá na frente.
E aí então, 40 polegadas, 60 polegadas, 84 polegadas. E tem gente que não fica feliz se não tiver a próxima. Eu não sou feliz porque meu colega comprou uma televisão de 80 e a minha ainda é de 60. E aqueles irmãos que não tem nem a de 20 ainda. A carne deseja. Eu me lembro que eu fui convidado para pregar numa igreja do interior, e naquela cidade tinha uma única pessoa que tinha uma BMW branca. E ele desfilava todo sábado roncando aquele motor da BMW pela cidade. Aí um dia, ele colocou uma placa de vende-se na BMW dele, e estava lá triste num bar, tomando uma cerveja, cabisbaixo. E um amigo dele perguntou: o que foi? O que aconteceu? Por que você está vendendo a sua BMW? Fulano de tal comprou um azul. A minha não é a única mais da cidade. O cara ficou deprimido porque agora uma outra pessoa tinha um carro igual ao dele. Tem que ter um maior, mais caro, mais roncador. E isso acontece com gente rica e acontece com gente pobre também. Nós vamos dando vazão aos nossos desejos à medida em que o nosso salário vai aumentando. É por isso que quando a gente perde o emprego, o salário diminui, é um sacrifício para voltar à velha vida de comer menos, ou de andar menos, ou de viajar menos. Nós sempre queremos mais. A carne sempre quer mais. Ela não se contenta. E nesse afã de querer mais e te levar para o buraco junto com ela, ela encontra um grande muro chamado Espírito Santo no meio do caminho, que veio morar no seu coração no dia que você entregou a vida para Jesus. Então ela declara guerra para ele, dentro do seu coração. E a coisa acontece. Algumas pessoas acham que a vida cristã é um mar de rosas. Não é. A guerra só aumenta porque quanto mais consagrado você for, mais a sua carne vai espernear para que você não seja. Mais ela vai querer se afastar, mais ela vai querer te puxar. É como aquele grande calango, lagarto que o C.S. Lewis descreve no seu livro sobre a entrada no céu, o chamado grande abismo. E aí tem o grande abismo, e na porta tem um anjo que abre a porta para as pessoas entrarem no céu, e chega uma pessoa, e ela tem um grande lagartão em cima do ombro, e esse lagarto fica lambendo o ouvido dele o tempo todo, dizendo palavrões e palavras pecaminosas no seu ouvido. E o anjo diz para ele: olha, você pode entrar, mas o lagartão aí não. Não, mas ele está comigo faz muitos anos, ele é meu companheiro, é meu bicho de estimação. E o anjo diz: vai entrar não. E há então ali uma briga para ver se o lagartão entra ou não entra no céu. E o anjo diz: olha, você não vai entrar com esse bicho no céu. Até que o anjo perde a paciência, se é que o descreve desse jeito. E ele, num só papo só, ele puxa o lagartão e tira o lagartão do ombro do cidadão. E aquilo arde, e aquilo dói, e aquilo machuca, porque o lagartão está com as presas cravadas no seu ombro. Mas ele sai. O anjo joga o lagartão para lá, e o homem se vê livre daquele negócio, e ele pode entrar no céu. Nós não entraremos no céu com a nossa carne. Nós entraremos no céu justificados, perdoados e lavados pelo sangue de Jesus. Mas por que a carne milita contra o Espírito? Olha o verso 17. Paulo diz que eles são opostos entre si. Não tem como a carne combinar com o Espírito Santo. Não tem como o pecado combinar com a santidade. Não tem como as trevas combinar com a luz. E esse é o nosso dilema, e essa é a nossa grande luta, nos livrarmos desse peso que é a carne no nosso coração. A palavra que diz aqui que eles são opostos entre si, é aquela que descreve a guerra de trincheiras que eu falei. Eles militam ativamente
decisivamente, intencionalmente um contra o outro. A carne, ela prepara armadilhas para você desobedecer a Deus e ela te convence muitas vezes que esse é o melhor caminho. E o Espírito Santo também, ele fala no seu coração para que você obedeça a palavra de Deus. A Bíblia está dizendo que essa luta da carne contra o Espírito não é uma lutinha qualquer, uma discussão de marido e mulher porque a colher caiu da mesa. É uma guerra. E é uma guerra de trincheiras, e é uma guerra forte, declarada, em que ninguém quer ceder. A tradução literal é que a carne deseja fortemente contra o Espírito. É por isso que quando o Espírito Santo te chama para orar, bate aquela preguiça, bate aquela má vontade, bate aquele indesejo de estar com o povo de Deus orando. Muitas vezes a gente não comparece, não é porque a gente não pode, é porque a gente não quer. E aí nós arrumamos desculpas, nós arrumamos programas, nós arrumamos atividades que não são ruins, mas que são a carne nos ludibriando, nos seduzindo e nos afastando, nos distraindo para nós não ouvirmos a voz de Deus nos chamando para orar e fazer tantas outras coisas que Deus quer fazer conosco. E esse desejar fortemente não é simplesmente rejeitar, é atacar. O desejo da carne é atacar o Espírito Santo. É subjugá-lo, é domesticá-lo, é dominá-lo e, por fim, destruí-lo, humilhá-lo na sua presença. Como o mundo, a carne e Satanás sabem que não podem destruir Deus, então eles nos humilham para tentar atingir a Deus com isso. Dr. Russell Shedd, certa vez falando sobre possessão demoníaca, ele falou algo muito esquisito e interessante ao mesmo tempo. Ele diz que, como o diabo não consegue dominar e nem vencer Deus, então ele ataca a criação de Deus para que, com isso, tentar humilhar a Deus. Como o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, Satanás possui pessoas, invade pessoas, para humilhá-las e com isso tentar atingir a Deus. Satanás não está interessado em nós. Nós somos apenas objetos para ele brincar e fazer maldades. Ele está interessado em agredir o santo. E como tem um santo bem pertinho que mora em você, é ali que ele começa. Todas as vezes que ele te seduz, todas as vezes que ele te engana, todas as vezes que ele te tapeia, e todas as vezes que ele te humilha em consequência dos seus pecados, ele está querendo, no final das contas, agredir a Deus. Você é só um instrumento dele. Ele não vai te dar nada que ele prometeu. É pura enganação. Assim, sempre que a nossa natureza pecaminosa reina, o Espírito Santo é apagado. É interessante que a Bíblia nunca diz que ele é destruído, que ele é expulso e que ele é vencido. Mas ele é apagado. Ele é pouco obedecido. Então, nós damos vantagem para o nosso inimigo. Como que nós podemos perceber isso? Quando nós temos maior alegria nas obras da carne, versículo 19, do que no fruto do Espírito, versículo 22 e 23, nós estamos apagando o Espírito. Quando nós relaxamos no trato com os pecados, quando nós vigiamos pouco, quando nós fazemos concessões, quando nós não queremos confessar os pecados tão logo os tenhamos cometido, é sinal de que estamos apagando o Espírito Santo no nosso coração. Quando nós ficamos desanimados para com a oração, quando ler a palavra de Deus parece ser um exercício difícil demais, que não dá para fazer, é sinal de que estamos apagando o Espírito Santo e ouvindo a carne mais do que a Deus. Quando nós ficamos insatisfeitos com as coisas de Deus, quando nós reclamamos da obra de Deus na nossa vida, quando nós reclamamos e nos rebelamos contra Deus positivamente,
é sinal de que estamos apagando o Espírito Santo por ouvir muito mais a nossa natureza humana, pecadora e pecaminosa, do que a Deus. Então, quando eu não tenho desejo de frequentar a igreja e fujo do serviço cristão, é um sinal muito forte de que a carne é que está governando o seu coração, e não o Espírito Santo. Quando você tem vergonha de testemunhar Jesus. E aqui não estamos falando de timidez e aquela jovialidade que faz você falar de Jesus pelos cotovelos, mas simplesmente o desejo de não querer falar de Jesus nunca, ou de fugir disso, de tentar consertar e colocar e tampar o sol com a peneira para que ninguém venha te pressionar por causa da sua fé. É sinal de que a carne está governando mais do que o Espírito Santo. Satisfazer a carne é perder-se em desejos, visto que a carne não quer o nosso querer verdadeiro. A carne não quer o que você quer, ela quer que você faça o que ela quer. E o que ela quer é sempre pecaminoso, é sempre egoísta, é sempre rebelião contra Deus e é sempre ir na direção de Satanás e do mundo. A palavra de Deus nos chama a agir diferente. Mateus capítulo 13, versículo 20 a 21. A semente que caiu em terreno rochoso, ela não cresceu, porque não suportou a angústia e a perseguição. E quando você lê a parábola do semeador, você vai perceber que cada terreno é uma descrição de um dos nossos inimigos, a carne, o mundo e o diabo. E a terra boa é aquela onde a semente caiu e prosperou, porque o Espírito Santo veio habitar ali. E a semente que é retratada como a carne é a semente que caiu no terreno rochoso. Você vai observar que a semente que caiu no terreno rochoso, ela brotou, mas ela morreu logo. Então, às vezes, a carne tem um interessezinho por Deus, mas ele acaba logo, ele desvanece. Dia 31 de dezembro, naquele momento de oração, de consagração, você diz: Senhor, este ano eu vou frequentar a igreja direitinho. Dia 1º de fevereiro já mata a escola dominical. E aí começa tudo outra vez. Nós não conseguimos ir muito longe se nós queremos vencer pela nossa carne. Somente se o Espírito Santo nos fortalecer e ir adiante de nós, é que nós seremos vencedores. Quantos não são aqueles que se enveredaram para o mundo outra vez, após terem descoberto que ser cristão é mais difícil do que imaginavam? Que tinham de viver para Deus e não mais para si mesmos, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 14. Que a liberdade que Deus dá não é liberdade para fazer o que quer, mas é liberdade para andar em santidade e em novidade de vida para a glória de Deus, 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18. Então, nós precisamos entender que a carne não é um inimigo fácil de vencer, e que nós, em primeiro lugar, então, não podemos menosprezar o poder da carne como nosso inimigo. Toda vez que nós baixamos a guarda, a carne passa a perna e a rasteira em nós. O seu Shedd dizia que Deus não pode confiar em nós por mais de 24 horas. Por isso, nós temos que pedir o enchimento do Espírito Santo todo santo dia para as nossas vidas. Segundo, então, nós vencemos a carne andando no Espírito. Observe, então, que o texto diz: andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. A vitória contra a carne não vem de nós mesmos, mas vem desse andar no Espírito, de estar dentro, envolvido, protegido, à sombra, debaixo do guarda-chuva do Espírito Santo. É o Espírito quem nos capacita a vencer, e há 3 atitudes básicas que esse texto que nós lemos mostra. A primeira é andar no Espírito. A palavra andar, a palavra peripatel, ela quer dizer andar como um aluno, andar atrás do Espírito.
andar ao redor do Espírito. A palavra peripatel, ela é muito usada no mundo da pedagogia, falando sobre o método de Aristóteles ensinar. Aristóteles não ensinava dentro de uma sala de aula com um pedaço de giz na mão. Ele pegava os seus alunos e ia para a vida, ia para o mundo. Então, quando ele queria falar sobre água, ele levava os seus alunos para a beira de um rio, os alunos pegavam na água, os alunos bebiam a água, lavavam o rosto com a água, então ele falava sobre a água. Quando ele queria falar sobre os pássaros, ele procurava um ninho do passarinho, e aí ele falava sobre os pássaros. Era no mundo, era na vida, com seus alunos ao redor. As pessoas dizem que Jesus usou esse método porque ele levou os discípulos com ele. Por onde ele ia e onde ele estava, ele usava da ocasião para mostrar qual era a vontade de Deus para cada ocasião na vida dos seus discípulos. Então, andar no Espírito é andar como um aluno. Pegar o seu caderno, a sua caneta e ir anotando as coisas que ele vai ensinando para não esquecer, para aprender e para repetir e fazer. E ele vai te dar tarefas e você terá que realizá-las. É andar ao redor dele, é andar no seu círculo, debaixo do seu círculo de influência, dentro do seu círculo de influência. Tanto é que lá no capítulo 6, no versículo 1, quando ele fala sobre aqueles que caem no pecado, são aqueles que colocam o pé para fora do círculo de influência do Espírito Santo. Andar tem o sentido de entrar nesse círculo de influência e de progredir nele. O Espírito Santo está andando, então você tem de segui-lo, você tem de ir aonde ele vai. E ele é o vento, lembra? Não é você que escolhe para onde o vento vai e como ele vai soprar, é o próprio vento que escolhe como ele vai e onde que ele vai soprar, e você precisa estar atento para segui-lo. Essa é a regra básica de quem trata, por exemplo, com veleiros. Ele tem que saber a direção do vento para que seu barco vá na direção correta. Como saber a direção se eu não estou disposto a seguir, a progredir, a andar, a sair do lugar para ir com o Espírito Santo aonde Ele quer nos ensinar as coisas? Não se serve na igreja de braços cruzados na frente de um aparelho de TV. É muito bom fazer a transmissão online do culto, mas isso não é o que a Bíblia define por culto. Culto é estar na presença de Deus junto com o povo de Deus. É claro que eu posso ter um pouco disso através da transmissão, mas eu não posso ter tudo isso. Na época que não existia TV, não tinha essas coisas, lá atrás, quando estavam começando a inventar os jornais, e George Whitefield era um grande pregador em Londres, um repórter chegou para ele, gostou demais do sermão que ele havia pregado, e disse: deixa eu pegar o seu sermão e publicar no meu jornal. E o George Whitefield respondeu: claro, pode fazê-lo, mas eu não garanto nem o trovão, nem o arco-íris e nem o relâmpago. Isso só que quando você decididamente sai do seu lugar e vai para o lugar que Deus designou para a adoração. Pastor, mas isso aí não vai contra a ideia de Deus é Espírito, importa que os seus adoradores o adorem, Espírito é verdade? Não vai. É claro que Deus é Espírito, você pode adorá-lo em qualquer lugar, debaixo de qualquer árvore, sentado em qualquer sofá. Mas Deus quer que o seu povo se reúna para adorar. E isso não dá para fazer de qualquer maneira em vários lugares. Por isso separamos um lugar para isso. Deus não habita esse templo de pedra, Ele habita você. Mas é da vontade de Deus que aqueles que Ele habita se ajuntem para a adoração. É desejo dEle. Então você precisa segui-lo, andar, obedecer, guardar a sua palavra. Aqueles que andam no Espírito jamais satisfazem aos desejos profundos e poderosos da carne. Então, o grande segredo para vencer a carne é andar no Espírito, andar com o Espírito, estar com o Espírito Santo onde quer que ele estiver. Então, qual é a exigência do Espírito? É perseverança, persistência, porque o verbo andar está no imperativo, é um mandamento.
Se você quer vencer a carne, você tem de andar com o Espírito Santo. Não é só, depois eu vou. Não, você tem de ir. É urgente, é necessário. Você tem que fazer. O nosso maior problema em aprender é a falta de constância, determinação, dedicação. Por isso nós caímos muitas vezes. O maior inimigo da nossa escola dominical é a baixa frequência. Porque as aulas são picadas, você estabelece um currículo, você estabelece uma progressão, aí o irmão pega a primeira aula, depois ele pega a quinta, depois ele pega a nona e perde tudo no meio do caminho. Hoje nós temos o recurso da gravação no YouTube, aí ajuda demais. Mas você não tem constância. E o grande problema da falta de maturidade é exatamente não cumprir aqueles elementos que produzem na sua vida constância, hábito, rotina. Nós falamos contra a rotina porque a gente fala que a rotina enjoa, mas é a rotina que te dá solidez na sua vida. Você se torna um grande carpinteiro por trabalhar a madeira todas as vezes, até aprender a fazer. Você aprende a escrever um bom texto escrevendo várias vezes. Várias vezes. Você aprende a ler bem lendo muitas vezes, em voz alta. A rotina. A vitória está ligada à rotina. Mas nós somos de uma geração que menospreza rotinas. É sem graça, é preto e branco. E é por isso que muita gente fala mal do trabalho que sustenta a sua vida. E aí vai. A segunda exigência do Espírito é que nós precisamos nos deixar guiar pelo Espírito. Não é simplesmente andar atrás dele, mas é andar como um aprendiz, como alguém que se deixa conduzir. E ele diz isso no verso 18: se sois guiados pelo Espírito, não estáis sob a lei. Essa questão da lei é complexa no livro de Gálatas. Eu já expliquei quando eu fiz a primeira exposição, mas o básico é que a lei, ela não nos salva. E a lei foi dada exatamente para mostrar o quão profundo o nosso pecado é. Então a lei, ela não tem o objetivo primário de salvar. Ela é instrumento de Deus para santificar, mas ela não salva. O que salva é a graça. E você experimenta a graça se deixando conduzir pelo Espírito. O Espírito não menospreza a lei, mas ele é o único que pode obedecê-la sem errar. Lembra que o Senhor Jesus Cristo veio não para destruir a lei, mas para cumpri-la. De modo que nós somos aceitos por Deus, nós somos justificados por causa de Cristo ter obedecido o que nós não conseguimos obedecer. De modo que nós, mesmo quando perdemos uma batalha ou outra, não perdemos a guerra, porque aquele em quem nós estamos venceu a guerra. E Ele está nos conduzindo no curso do seu triunfo. Mas você tem que estar na estrada. Se você sai da estrada, ou é porque você é uma semente que caiu no meio das pedras e nunca conheceu Jesus, ou porque você está precisando de um empurrãozinho aí para dar uma andada um pouquinho mais apressada no seu passo que está meio preguiçoso. A Bíblia sempre fala que a vida cristã é uma estrada, é um caminhar. E nessa estrada tem aqueles que andam mais na frente, mais depressa, e tem aqueles que andam na toada normal, e tem aqueles que andam mais devagar, cansados, doentes, distraídos. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão na frente, eles precisam ter paciência e esperar os lá de trás. Os lá de trás, eles podiam andar um pouco mais depressa, mas alguns não andam depressa, não é porque são preguiçosos, é porque estão doentes, é porque estão cansados, é porque precisam de ajuda, é porque não entendem direito como funciona. Então quem já sabe, quem já passou por este caminho, pode voltar e ajudar o outro a andar um pouquinho melhor. Um ajuda o outro na caminhada.
Calvino diz, a estrada ela é longa e ela precisa de companhia. Uns vão à frente, outros vão atrás, mas nós nunca podemos esquecer que todos estão na mesma estrada. A estrada que leva ao céu. É uma metáfora, é uma ilustração que a Escritura dá para nós, e é o Espírito quem nos guia nessa caminhada. Ele é o pastor, Ele quem chama, Ele quem leva, Ele quem busca, Ele quem fortalece, e nós somos as suas ovelhas, umas mais à frente, outras mais atrás, mas todas andando no caminho com Ele. Onde você está no caminho? Você está lá na frente, está crescendo bem? Você está no meio do caminho, está indo normalmente? Ou você está lá atrás, por desânimo, por cansaço, por doença, por preguiça? Tem várias coisas que nos levam a andar atrás, e tem muitos que andam atrás. Não podemos menosprezar nenhum deles, mas nós podemos ajudá-los, chamando-os a andar no Espírito. Assim, Paulo vai destrinchando o assunto para nós. Ser guiado pelo Espírito é receber a sua orientação. Isso implica, então, em obediência. A vitória está em andar conforme a sua orientação, e nós precisamos, para ouvir a sua orientação, ser submissos a Ele. Alguém disse certa vez que Deus não gosta do alfabeto, não é ABC. Para Deus é obedecer. Essa é a ordem de Deus. E a gente está aprendendo o alfabeto errado, muitas vezes. Aprenda o alfabeto de Deus. Começa com obediência. Fé, em todas as definições que nós podemos dar para fé, além de confiar, uma delas é obedecer. É crente, é fiel, e aquele que crê, aquele que decide obedecer a palavra que lhe foi dada. Não estar sob a lei implica em saber que não somos dirigidos por regras impessoais que facilmente nos levarão ao legalismo, nem tampouco que estamos sem regras, livres para a licenciosidade mundana e carnal. O próprio parágrafo, e eu batizei essa série com esse tema, a regra do Espírito. Paulo vai terminar o capítulo 6, do verso 14, dizendo que aqueles que vivem de acordo com esta regra, este andar no Espírito, chegarão até Deus. E por último, versículo 24, a exigência do andar no Espírito e a constatação de como nós podemos vencer a carne é que aqueles que são de Cristo Jesus, verbo no presente, crucificaram a carne com seus desejos e paixões, verbo no passado. A quem pertence a Cristo hoje, já crucificou a sua carne. Ou seja, para que você pertença a Cristo, o primeiro passo é declarar guerra contra a carne e colocá-la na cruz. Observe aqui que a gente sempre fala que santificação é algo que vem de Deus e é Ele quem conduz e é Ele quem produz em nós. Mas existem momentos na santificação que o Espírito Santo nos responsabiliza. Crucificar a carne é uma obra sua, não do Espírito Santo. Não é o Espírito Santo que mata a carne, é você. É uma tarefa que Deus deu para você, para mim, para nós. Ele diz, aqueles que são de Cristo Jesus, estes crucificaram a carne. E para desespero nosso, a palavra crucificar aqui, além de estar no passado, ela está no passado, no tempo verbal grego, que é o aoristo. O aoristo é um tempo verbal que fala de uma ação que já foi feita e já foi acabada. Ou seja, no dia em que você entregou a sua vida para Jesus, você pegou o seu prego, o seu martelo e toc, 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 botou a carne na cruz e levantou a carne. Tem um filme horrível, que eu sempre falo mal dele e nunca vou deixar de falar mal dele, que é aquele A Última Tentação de Cristo. E sempre que a gente fala mal de um filme, todo mundo que assistir, vai lá e assista. A Última Tentação de Cristo, do Martin Scorsese. Ou o filme ordinário.
anticristão. E ele conta a história de Jesus, de como Satanás enganou Jesus Cristo na última tentação. A última tentação foi quando Jesus Cristo estava na cruz, e aí chega Satanás, um anjinho lindo, loiro, de olhos verdes, bem grego mesmo, e fala assim: que é isso, Jesus? Você já sofreu bastante, não precisa sofrer tanto assim. Já está bom, Deus já gostou do que você fez, então você não precisa morrer não. Se você deixar, eu tiro você daí. E aí Jesus diz: mas é mesmo? É. E aí ele põe uma escadinha, ele sobe, puxa o preguinho lá da mão de Jesus, cheio de sangue, vai lá do outro lado, puxa outro preguinho, tira do pé, e Jesus desce da cruz e vai viver a vida normal, como qualquer cidadão. Aí ele adultera com Maria Madalena, e aos 75 anos de idade, ele está lá em Jerusalém, e ele vê Paulo pregando o evangelho, e Paulo começa a falar de Jesus, e Jesus fala assim: que isso, não tem nada a ver, não foi assim que aconteceu. E aí Paulo: não importa, o que importa é o conceito. E deixa Jesus falando sozinho e vai pregar o evangelho para lá. Mas esse Jesus do Martin Scorsese, ele ouve vozes, ele parece meio esquizofrênico. Ele fica ansioso quando ele faz um milagre, ele assusta. Ele fica depressivo quando Deus não ouve a oração dele. E aí o filme começa exatamente com essa frase. Martin Scorsese abre o filme dizendo assim: esse filme não está negando a divindade de Jesus, ele está explorando a sua natureza humana. Só que a natureza humana de Jesus nunca pecou, com qualquer tipo de exploração. Então, a grande tentação é tirar a carne da cruz, depois que você já colocou lá. Observe algumas coisas aqui no texto, no versículo 24. O tempo, como eu disse, é o auristo, e ele quer dizer algumas coisas. A Bíblia diz que nós não podemos dar ocasião à carne, capítulo 5, versículo 13, não ceder aos seus apetites, mas manter a coleira apertada para domá-la. Colossenses, capítulo 3, versículo 15, diz que nós devemos fazer morrer a nossa natureza humana pecaminosa. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 22, diz que nós devemos fugir, literalmente correr da carne e das coisas que ela oferece para nós. E Efésios, capítulo 4, versículo 22, diz que nós devemos nos despojar, jogar fora, tirar a velha roupa que era a carne que nós nos vestimos. Paulo mostra que a luta não acabou, embora a carne esteja crucificada, ela continua sussurrando ideias no nosso coração. E a palavra de Deus diz que nós precisamos deixar de dar ouvidos à carne. Agora pense um pouquinho sobre o que é crucificação. Na Bíblia, crucificar é um caminho só de ida, não de volta. Quem era condenado à cruz, pegava a sua cruz, ia para fora da cidade vivo, mas voltava morto. Não, era um caminho só de ida, nunca de volta. Era uma morte demorada. Jesus Cristo demorou 6 horas na cruz, mas foi só para cumprir a palavra de Deus, para que nenhum dos seus ossos fosse quebrado, porque como demorava muito, o costume era quebrar as pernas para ver se morria mais depressa. A história diz que um crucificado em Roma demorou 30 dias para morrer, pendurado numa cruz. Quem assistiu outro filme do Martin Scorsese, aquele Silêncio, que fala sobre a evangelização do Japão e como a perseguição acabou com o cristianismo do Japão, eles crucificavam os japoneses à beira-mar e eles ficavam ali esperando a maré subir para eles morrerem afogados. Era o dia inteiro crucificados. Então, não é algo que vai acontecer rápido, é algo que vai demorar um pouco, a vida toda. Mas você não pode ceder à tentação de ir lá tirar os preguinhos da cruz da carne. Então vamos voltar àquela história da alma humana. A história da alma humana mostra que a luta não acabou.
pois devemos estar atentos para não sermos iludidos e nem seduzidos por desejos que nos farão infrutíferos na fé e tão mundanos que a nossa capacidade de discernir o mal se torne nula. Vamos andar para vencer, porque nós andamos num exército. A outra palavra para andar, que aparece no versículo 25, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Andar como um exército, numa guerra, numa batalha. Sabendo que o nosso general é Cristo. Lembra da música? Então, cuide, acima de tudo, dos seus órgãos do sentido. Cuide dos seus olhos. Cuidado com o que você anda vendo, assistindo, procurando para ver. Existem imagens da televisão, nos cinemas, na internet, que são difíceis de esquecer e são pecaminosas. Existem coisas que pessoas ficam procurando oportunidade com binóculos em apartamentos para ver a vizinha, o vizinho, o que eles estão fazendo, que depois não esquece. Cuidado com o que a sua boca fala, agredindo, xingando. Tem coisas que você diz no começo do namoro e 90 anos depois a esposa ainda cobra. No Instagram tem um videozinho desses engraçadinhos que a gente gosta de assistir, mas tem dificuldade de compartilhar, que mostra uma gentileza. A moça foi entrar no apartamento, a chave caiu, o rapaz com a namorada viu, pegou e devolveu para a moça a moça disse obrigado, e ele disse, não tem de quê. Na hora que a moça entrou no apartamento, a namorada disse, não tem de quê? No dia do casamento, no dia do noivado, quando ele pediu ela em casamento, ela, não tem de quê? Quando os filhos vieram, e eles estavam indo para a escola, ela, não tem de quê? E os dois velhinhos, tricotando ali, com 90 anos de idade, ela, Esse diz respeito a uma mulher, mas tem homens que são assim também. Muitos, não poucos. Tem coisas que a gente fala para a esposa lá no primeiro ano, que até hoje ela cobra. E até hoje você tem vergonha de ter dito. Você já pediu perdão 500 vezes, mas ela lembra. E você não esquece. E é daquelas coisas que você diz assim, Senhor, por que eu falei? Por que eu falei? E nem fica chateado dela cobrar, porque você sabe que não devia ter falado. Cuidado com o que você diz. Preste atenção, procure ser sensato, ser sábio. Escolha melhor as palavras. Pensa melhor antes de falar. Deixe o Espírito Santo se colocar no meio do problema. Preste atenção nos seus ouvidos. Por que a gente gosta de ficar ouvindo atrás da porta? Querendo, buscando avidamente o que as pessoas falam, se não é para poder passar para frente. Cuidado com o seu olfato, com os perfumes que você anda sentindo no elevador e falando assim, de quem será esse perfume? E coisas começam a crescer na sua imaginação. Cheiros de comidas que fazem você perder a compostura na mesa. Cheiros de coisas fedidas que fazem você desrespeitar a outra pessoa que está com um mau cheiro, nem por frescura, aconteceu. Às vezes até uma enfermidade, e a gente não é compreensivo. Preste atenção no seu tato, nas coisas que você pega, e nas coisas que você sente quando os outros pegam em você. Toques femininos nos rapazes, toques masculinos nas moças. Eu me lembro de um encontro de jovens numa igreja, lá no começo do ministério. Aí eu terminei de fazer a liturgia, dei a volta por trás, sentei no último banco, e tinha 2 rapazes e uma moça, e eles alisando o pescoço dela o tempo inteiro na hora do sermão. E aí eu dei um toque na mão dele. Eles olharam para trás, era o pastor.
Imagina o tamanho que o olho ficou. Terminou o culto, terminou o congresso, eles vieram os dois conversar comigo. Pastor, a gente é ovelha, viu? O pelo está meio sujo, a gente é ovelha. Cuidado para o seu pelo não ficar meio sujo na hora de tocar nas pessoas, de querer produzir certos desejos que não está na hora de serem produzidos, nem o lugar, nem a pessoa. E nós temos que guardar essas coisas. É o básico na vida da fé. Por quê? Porque se nós fizermos assim, nós vamos aprender a andar no Espírito. E vamos aprender a satisfazer a Deus. E vamos aprender a nos alegrar em Deus. E vamos colher os frutos disso nas nossas vidas. E as próximas duas exposições que eu quero fazer, eu quero falar primeiro sobre o lado negativo, as obras da carne, e depois o lado positivo, o fruto do Espírito Santo. E eu quero falar com essa mesma clareza